Graça e paz da paz com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, seu amigo e irmão, pastor Ismael Lacerda, aqui da cidade de Votuporanga. Quero deixar aqui uma meditação que me chama a minha atenção a respeito do perdão e do desperdão. Talvez pode até causar uma polêmica, porque algumas pessoas acham que o perdão não existe, o desperdão. E eu quero dizer para você, em cima da Bíblia, em cima da sua Bíblia aí, que você tem, em cima da minha Bíblia aqui, em cima da palavra de Deus, que Deus perdoa e desperdoa também. Muitas pessoas não acreditam nessa doutrina, nessa palavra, porque o perdão é uma doutrina, é um mandamento. Os 10 mandamentos se resumem sobre o perdão. Eu quero compartilhar com você. A palavra diz lá em Mateus, capítulo número 18, versículo de número 21, diz assim: o perdão e o desperdão. O servo que não aprendeu a perdoar com o seu Senhor. Preste bem atenção nisso. Então Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? E quantas vezes deverei perdoar? Até 7? Ou seja, Pedro estava fazendo uma pergunta, estava interrogando Jesus, perguntando para Jesus quantas vezes ele poderia perdoar o seu irmão. E olha o que diz o versículo 22. E Jesus lhe disse: não te digo que até 7 vezes, mas ainda até 70 vezes 7. Pois isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis acertar as contas com os seus servos. Preste atenção. Isso aqui é uma doutrina, porque Jesus estava dizendo uma resposta para Pedro a respeito do perdão e do desperdão. E ele começa a contar uma parábola para ele. O versículo dizendo: e tendo começado a acertar, foi apresentado um servo que lhe devia 10.000 talentos. Ou seja, olha só, mas este, não tendo com que pagar, o seu senhor ordenou que fosse vendido, bem como sua mulher e seus filhos, juntamente com tudo que tinha, para que a dívida fosse lhe paga. Ou seja, o seu senhor resolveu vender. Vamos vender esse camarada, vamos vender sua família, para que ele possa pagar a dívida que ele tinha. Aí ele suplica. Então o servo, prostrando-se, suplicava ele, dizendo: Senhor, depende da tua ira, por favor, contra mim, pois eu te pagarei tudo. Ele suplicou, pedindo perdão: tenha paciência comigo, eu vou te acertar, mas tenha calma. E o Senhor, movido de compaixão, para que aquele servo libertou e ainda perdoou-lhe a dívida. Olha aqui, ó. Ele perdoou a dívida, ou seja, ele deu perdão para ele. Então fique em paz. Teve compaixão, ele teve misericórdia, ele se colocou no lugar daquele homem e resolveu dar perdão para aquele homem. E olha só o versículo número 28. E saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Para quem não sabe, isso aqui é o Santos, tá? Que são nossos conservos. Mas isso eu vou te explicar uma outra hora. Os conservos que ele devia 100 denários. E segurando-lhe na sua mão, estava sufocando ele, dizendo: paga-me o que deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, jogava-lhe, dizendo: detenha-se de tua ira contra mim, e eu te pagarei tudo. Ou seja, ele estava repetindo a mesma coisa que o seu servo, o seu senhor suplicou ao seu outro senhor. E ele, porém, não quis, antes foi e o encerrou na prisão até que ele pagasse a dívida. Olha só, não teve perdão do seu irmão, do seu conservo. Disse: não, você vai pagar, eu não vou te perdoar. Ou seja, ele não usou da mesma forma que o Senhor dele tinha usado com ele. E vendo os seus conservos, os outros conservos viram o que acontecera, conquistaram-se muito e foram revelar, contar ao seu Senhor tudo o que tinha acontecido. Versículo 32. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te
achou misericórdia de ti. Então, indignado, seu senhor entregou-se aos seus verdugos até que o pagasse tudo que lhe devia. Aí Jesus termina aqui, o perdão e o desperdão. Assim também, versículo 35 do capítulo 18 de Mateus, assim também fará convosco o meu Pai Celestial, se no coração não perdoares cada um do seu irmão. A doutrina do perdão é muito forte, querido. Tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus que dizem: eu perdoo você, mas você por um lado do outro está continuando tocando na vida do teu irmão. Ei, se você perdoou e desperdoou, Deus vai perdoar, mas também vai desperdoar você. Entenda que o perdão não é você ficar de cara virada com o teu irmão, não é você ficar sacrificando o teu irmão, xingando o teu irmão, falando mal do teu irmão. Não é isso. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Ele estava sobre uma cruz, ele disse: Senhor, meu Pai, perdoai porque não sabem o que eles estão fazendo. Mesmo sendo crucificado, mesmo sendo morto pela mão de homens, rude, mal, perverso, mas ele deu perdão para aqueles homens. E você não é capaz de perdoar o seu irmão, esqueceu o que ele fez por você, querido. Se ele te decepcionou, te magoou, apenas o que Jesus nos ensinou. A doutrina do perdão é muito forte, porque se você não perdoar o teu irmão, você não vai ter parte para morar no reino dos céus, querido. Aqui está dizendo: perdoa, mas não desperdoa, porque se você perdoar, você vai alcançar o perdão, mas se você desperdoar, você será desperdoado por Deus também, querido. Libere o perdão no seu coração. Não importa se o teu irmão te ofendeu, te magoou, te decepcionou, não importa o que ele fez, mas libere o perdão e não desperdoa. Assim você vai alcançar a misericórdia dos altos céus. Às vezes você se pergunta: por que eu não alcanço milagre na minha vida? Por que minha vida vive uma vida miserável? Por que as portas não se abrem na minha vida? Por que o meu ministério não vai para frente? Por que a minha igreja não cresce? É porque talvez você não liberou o perdão de verdade, querido. Talvez você liberou o perdão por boca para fora, mas não perdoou de coração. Ou talvez você perdoou, mas ao mesmo tempo você desperdoou, fez a mesma coisa que esse servo, fez a mesma coisa que esse homem. Foi perdoado, mas quando precisava perdoar o seu irmão, ele não perdoou, não teve misericórdia, se colocar no lugar de uma pessoa, querido. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.